Você já ouviu falar no homeschooling? Sabe o que é um ensino domiciliar? Se você quiser saber um pouquinho mais, fica aqui comigo até o fim do vídeo e conheça o meu canal do Leis pelo Mundo. Se quiser se inscrever e ativar as notificações, eu vou adorar ter você aqui comigo. Então vamos lá. O homeschooling, ou ensino domiciliar, se tornou ainda mais popular agora com a pandemia do Covid. Claro que todos descobriram que é possível trabalhar, home office e estudar remotamente com as aulas online, mas o ensino domiciliar é um pouco diferente. Nesse caso, o homeschooling, a família se torna a titular, a responsável pelo ensino daquela criança ou adolescente, e não mais a instituição de ensino. Nas aulas online, tudo é delimitado pela própria escola, pela própria instituição, carga horária, toda a cadeira, todos os procedimentos. No ensino domiciliar, a família passa a ser o titular de tudo isso. Claro que pode haver um tutor para auxiliar nessa tarefa, mas a responsabilidade é outra. Os defensores do homeschooling dizem que nesse processo há muito mais efetividade, individualização do aluno e, claro, as ideologias aplicadas ao ensino e à educação são originadas da família e não mais da instituição de ensino. Aqueles que são contrários a essa prática dizem que pode haver a prática de crimes, de violência, evasão escolar e até mesmo falta de socialização da criança ou adolescente. Então, aí os dois lados da questão. Mas não é só isso. Como andam essas práticas pelo mundo? Lá nos Estados Unidos, na década de 70, um grupo religioso ele requereu na justiça a possibilidade para que suas crianças e adolescentes estudassem por meio do homeschooling. Eles chegaram até a Suprema Corte, que deferiu o procedimento, e então regulamentou-se a prática nos Estados Unidos, que, aliás, é muito comum. Lá, os condados, os próprios counties e os grupos escolares fiscalizam e orientam como deve funcionar. Há, claro, um procedimento prático, avaliações e muito respaldo do Estado. Na África do Sul, é possível a prática do homeschooling desde que o currículo aplicado seja aquele do Estado. Na França, a prática também é possível e há grande fiscalização, inclusive com visitas periódicas na própria casa dos que praticam homeschooling. Em Portugal, para haver o ensino domiciliar, é preciso que um dos responsáveis, um dos pais, seja formado em licenciado para a prática, seja professor. No Brasil, a questão é um pouquinho mais complexa. O responsável pela educação, quem disciplina a educação no Brasil, é a Constituição Federal. E lá não está proibido nem permitido o homeschooling. Outras leis esparsas, como o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também não previram essa modalidade. Foi então que o STF também chegou com essa questão até o STF e por lá eles decidiram que não é proibido fazer o homeschooling no Brasil. A partir dessa decisão base, o que se definiu é que há a necessidade de uma legislação específica para tratar da matéria. Em 2020, o Distrito Federal já trouxe a primeira lei que permite a prática lá no Distrito Federal. Em 2021, Santa Catarina também disciplinou. Enquanto isso, há um projeto de lei federal para descriminalizar a conduta de abandono intelectual em que os pais podem cometer por não matricular os seus filhos na escola regular. Caso esse projeto de lei siga adiante, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado, segue em trâmite no Congresso Nacional, em sendo aprovado, passa a não ser crime, e aí então provavelmente haverá também a delimitação de regras para o Brasil como unidade integral. Por enquanto, apenas alguns estados permitiram a prática. Ainda é uma questão muito nova, recente aqui para nós, mas em outros países comum.
que você acha sobre o tema do homeschooling? Você seria capaz de fazer homeschooling em sua casa? Ser o titular para os seus filhos? Deixa aqui nos comentários, me conta um pouquinho mais. Eu conto para vocês que conheci algumas famílias que praticaram homeschooling com seus filhos. Enquanto morava nos Estados Unidos, uma delas, com orientação religiosa, preferiu que essa prática era uma família numerosa, com muitos filhos, e me explicaram que era uma prática muito boa para aquela família, para aquele núcleo, funcionava bem. Uma outra família, ela com um dos filhos tendo um problema, uma doença grave, eles também optaram pelo homeschooling para organizar a vida familiar e seguem bem, funciona. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Até mais, pessoal!